Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, né? Hoje mais um convidado especial com a gente, um grande empreendedor, né? Um dos maiores empreendedores do Brasil e do mundo, Thiago Bassetti, hoje está aqui devidamente já sentado nas nossas poltronas. Seja muito bem-vindo, Thiago. Primeiro, muito grato, obrigado pelo convite. E uma oportunidade legal para Goiânia me conhecer um pouco. Já que eu estou agora também aqui, né? De Goiânia, Goiás para o mundo, né? Para o mundo, porque como a gente diz, internet não tem fronteiras, né? E quem assiste a gente sabe disso, até mesmo os brasileiros que moram fora do nosso país, né? Mais um grande exemplo que nós temos aqui no nosso programa. Vamos começar pela sua história, né? Lá desde pequenininho, aonde você nasceu, Thiago? Vamos embora. Bom, eu sou do interior do Espírito Santo, de uma cidade chamada São Mateus. Cidade aí de mais ou menos 120 mil habitantes. Meus pais estão lá até hoje, inclusive. Né? E minha família é uma família de classe média alta. E meu pai tinha uma rede de lojas de varejo e agronegócio também. E minha mãe era diretora de escola. Então aí começa um pouco do Thiago que eu sou hoje. Meu pai sempre obrigava a gente a trabalhar desde muito novo, eu e meu irmão mais velho. Então a gente com 12, 13 anos de idade já ia, as férias eram nas lojas, saía da escola meio-dia, almoçava tal, ia para as lojas. Então desde muito novo a gente teve contato com o trabalho. Então a gente conseguia as coisas, né? Lá em casa meu pai desenvolveu muita meritocracia na gente. Então assim, quer uma coisa importante, o que você vai me dar em troca? Então, normalmente era frequência no trabalho e notas na escola. Então, onde tudo começou. Ali eu sempre com um viés de empreendedor, uma veia de empreendedor muito forte. Então, aos 17 anos eu fui aprovado no vestibular. Na época eu fiz a Universidade Federal do Espírito Santo, fiz também o FRJ e o FMG, fui aprovado nas três. E escolhi fazer em Vitória, mais perto de casa, né? Foi quando eu saí de casa e nunca mais voltei. Com quantos anos? 17. 17 anos. Foi para onde? Para Vitória. Para Vitória. Para fazer faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo. E lá estudei e tal. E, bom, meu pai tinha essas lojas de varejo e um relacionamento com a fábrica de produtos veterinários muito forte. E na época tinha uma crise de inadimplência muito grande no Brasil. Então a fábrica estava com muito a receber dos lojistas, com dificuldade de pagamento. E eu falei com meu pai, poxa, olha uma oportunidade de negócio. Vamos propor a fábrica vender pra gente e a gente faz essa distribuição para o mercado. A gente vende para os seus concorrentes de loja. Assumir a bronca da fábrica. Assumir a bronca da fábrica, exato. Aí o pai falou, esse negócio não dá certo não. Aí eu falei, rapaz, você me apoia nisso? Aí ele falou, te dou todo apoio, um apoio moral, mas não vamos botar dinheiro nesse negócio não, que ainda não estou convencido que dá certo. Olha, mas é algo difícil, né? Desculpa a interrupção, Thiago, mas é algo difícil da gente ver, né? Porque a gente sempre sabe que a gente aprende com os pais, como você demonstrou, você aprendeu com seu pai desde novo, até hoje, né? A trabalhar para conseguir o que quer, né? Não, nada na facilidade. Zero. Só que é difícil depois de você ver o pai ouvindo o conselho do filho, porque você deu um conselho para ele que não era fácil de aceitar. Sim, você propôs do que ele fazia. Você fala, poxa, tirar da zona de conforto. Era a mudança do estilo dele, você conseguiu fazer com que ele aceitasse. Exato. Aí, assim, meu relacionamento com meu pai é assim, a gente é muito mais do que pai e filho, a gente é amigo. Falo com ele todo dia. A gente mora longe, mas todos os dias, pela manhã e à noite, 2 vezes ao dia você fala. É bem legal esse relacionamento. E ele é um cara muito sério, muito rígido e tal, né, com os costumes e isso de você... Da lei da semeadura, né? Para você colher, você tem que plantar. E hoje é uma coisa que geração Z, por exemplo, não sabe muito disso, né? Que é o imediatismo, que as coisas se resolvem e aconteçam na hora, mas a vida não é assim, a vida é real, né? Então, mas voltando, empreendi com essa empresa de distribuição. Foi a primeira? Foi a primeira. E nesse período, cara, eu rodava por mês 8 mil quilômetros de carro. Poxa.
Fazia parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Todo mês eu ia de carro até o Rio Capital e até Salvador. Sozinho? Sozinho, em cada cidade eu tinha um vendedor, onde eu parava, botava o vendedor dentro do carro e a gente ia visitando as lojas para apresentar os produtos e convencer e abrir clientes e tal, e rodando isso tudo. E nesse período a gente chegou a ter quase 4.000 clientes ativos, lojas. E ali eu comecei a entender das dores de quem empreende no Brasil. Né? E as dores daquela época até hoje são as mesmas e são quase que unânimes. Dor número 1, fluxo de caixa de dinheiro. O cara trabalha, vende, não vê o dinheiro no final do mês. E a segunda dor principal, capacitação de mão de obra. Sim. É uma reclamação de quem empreende, né? De difícil encontrar gente boa, gente engajada, né? Então ali foi já ouvindo naquela conversa de dono para dono, né? E as dores quase que unânimes. E esse período foi um período muito legal de crescimento pessoal muito grande. E depois eu estava ali com 30 anos de idade já, negócio maduro, novo, consolidado, muito bom. E lembro até hoje que eu recebi um telefonema de um supervisor da fábrica, da principal marca, que representava 90% do meu faturamento. E eu novo, hoje eu vejo que eu agi errado pela idade, então talvez um pouco de ego mais do que o necessário. Confrontei esse supervisor e o meu contrato encerrava dia 31 de dezembro, ele não renovou. Poxa. Então eu tive que fechar esse negócio a toque de caixa em 15 dias. Então tudo que eu tinha construído nos mais de 10 anos de negócio, eu tive que vender, desfazer de tudo para pagar os meus compromissos de fechamento de empresa. Porque eu não me preparei para aquilo, né? Hoje o que você faria? Não, hoje, na verdade, eu não confrontaria com ele. Eu tentaria achar um bom caminho, mesmo ele estando errado. Porque Entendi. quem detinha o poder é ele e a gente tem que tentar compor, né? Não adianta entrar em rota de conflito. Tinha um meio para poder ter independência? Cara, na verdade é o seguinte, ele se preparou para romper o contrato comigo e eu não percebi. Tá? Então, quando ele rompeu comigo, ele já tinha acertado com o outro distribuidor e já estava com a cama pronta para mim. Então hoje não tem como você se arrepender, na verdade? Não tem arrependimento. Todos os tombos, tropeços pela vida aí fizeram ser quem eu sou hoje. Então não tem arrependimento nenhum disso. Foi um aprendizado. Né? E cria casca também para você aguentar porrada. E quando eu fechei essa empresa, todos os colaboradores e tal, que eram meus amigos, que eu achava que eram meus amigos pessoais, eu fui tendo algumas surpresas negativas com problemas na hora de rescisão e tal. E ali foi um aprendizado muito grande. Outro tombo. Exato, de separar as coisas, né? Então, eu vendi tudo que eu tinha e falei assim, e agora? Não vou dever ninguém. Quitei todo mundo e falei, preciso recomeçar. E sem capital para começar um outro negócio. E eu já namorava com a minha atual esposa. E ela, uma família com condição financeira legal e tal. E eu cheguei para ela e falei, olha, eu vim aqui para a gente terminar o nosso namoro. Ela, mas por quê? Eu falei, pô, aconteceu isso comigo. Como a gente brinca lá, deu ruim. E não vou conseguir te acompanhar. Não vou conseguir fazer o que a gente faz hoje, viagens. Foi sincerão. Tal. Sincerão. Falei, não vou conseguir, você tem suas amigas aí, você gosta de fazer suas coisas. Não vou conseguir. O padrão de vida ia mudar completamente. Completamente. Não vou conseguir ir no restaurante, não vou aceitar que você pague para mim, porque eu não topo isso. Não faz parte da sua educação. Da minha educação. Não que esteja certo ou errado, mas é uma característica minha. E não vou aceitar também meu pai, seu pai, alguém me carregar. Não, pô, sou homem e eu tenho que resolver os meus problemas. Aí ela morava em São Paulo na época, trabalhava na Ambev, ela também é uma puta executiva de carreira. E ela falou comigo, Thiago, cara, você precisa, bom, trabalhar para os outros você não vai, dar o braço a torcer você também não vai, você é meio turrão, você precisa montar um negócio sem dinheiro. Então a gente tem que ter uma ideia disruptiva. Aí eu falei, e aí?
Aí ela falou assim, cara... Quer dizer, ela tirou a possibilidade de Não, você separar. E ela falou, tô com você. Que legal. Relaxa. Tô com você, a gente vai atravessar esse deserto junto. Arrepiar, né? Porque... não, pô, mulheres assim, cada vez mais raro. Sempre Homens atrás também, de um né? grande Mulheres homem. e homens, né? De caráter, né? É. Cada vez mais raro. Eu tô com você. Eu falei, então, se prepara que nós vamos atravessar um deserto juntos aí. Aí surgiu a ideia, cara, de a gente montar o primeiro plano de saúde pet do Brasil. Não tinha. Ela falou, pô, Thiago, você tem amizade com uma rede de veterinários aí incrível do seu outro negócio. Conversa com eles, pô. O receio dos veterinários na época era o seguinte, que o plano de saúde pet se transformasse igual humano. No final pagar pouco na consulta, R$10 na consulta e se vira aí, né? Aí eu falei, pô, Então eu fui, pô, Belo Horizonte, Rio, fui nos veterinários que eram parceiros meus de negócio, contei essa mesma história, a verdade. Falei, cara, o que eu tenho é muita disposição para trabalhar, não tenho dinheiro, tenho essa ideia. Como é que vai ser feito? Eu vou vender para os donos de cachorro o plano de saúde, eles vão me pagar, eles vão fazer os procedimentos aqui durante o mês e com esse dinheiro que eu recebo eu te pago. Então vou fazer um fluxo de caixa invertido. Aí os caras, pô, não, já você é gente boa e tal, vou topar, porque é você. Vamos embora. E nesse momento foi uma coisa muito interessante, porque eu não podia vender o plano de saúde animal como uma coisa muito pequena. Por quê? Porque quem ia comprar um plano de saúde animal do cara que está aqui me vendendo? Então eu ia nas clínicas veterinárias, sentava lá na recepção, o cara chegava com um cachorrinho para ser atendido, enquanto estava sentado. Já abordava. Abordava e pau, vendia. Aí, mas de quem é esse plano? Ah, isso é de um grupo grande lá de São Paulo, tal. Empreendedor raiz brasileiro. Aí, cara, vendendo. Pá, 100 cachorros, 200 no mês, 300 cachorros no mês. Aí, pô, comecei a respirar. Aí Esse ramo hoje é um ramo hoje gigantesco. mas eu tô falando 10 anos atrás. 10 anos atrás não, outra história. ainda você pegou o pulo do gato, na verdade. É a origem, fui um dos pioneiros nessa conversa aí. Verdade. Aí surgiu a oportunidade de vender o plano. Aí vendi, coloquei um bom dinheiro no bolso, falei, opa, tô no jogo de novo. Né? Voltei pro jogo. E nisso, nunca deixei de estudar. Então, além da graduação, fiz um MBA, fiz um mestrado, um doutorado em administração e ciências contábeis com foco em finanças. E o fato de estudar, ele te abre muitas portas. Sim, com certeza. Uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, o hábito de leitura, e acaba que você não é uma coisa tangível, mas até a sua forma de se portar, se comunicar, as coisas que você consegue ter conhecimento, abordar assuntos diversos, então você se torna atraente e atrativo para parceiros de negócio. Nenhum estudo, nenhuma leitura de algum livro é desperdiçado, é verdade? Zero, não, pelo contrário, é um ganho que você não tem noção do tamanho que é. Então, isso foi me proporcionando relacionamentos e contato e network que foram abrindo portas para outros negócios. E eu já com essa veia empreendedora do meu pai lá de trás muito forte. Então, foi um negócio depois do outro. Então, hoje, eu atuo em várias áreas aí distintas. Então, a gente participações em indústria, empresas de consultoria, com inúmeros clientes aí, empresas multinacionais, como clientes, nosso faturamento de alguns bilhões, a gente dá consultoria também. Isso é cervejaria. Cervejaria, bebida, água mineral, refrigerante. No agro também a gente tem algumas coisas. Inclusive o refrigerante é o que mais vende lá. Vende pra caçamba. Onde você faz parte, não é? Vende muito, vende muito. Como que é o nome dele? Eu achei interessante. Uai de Mineiro. Uai de Mineiro. É fácil, uma marca que pega. Pega. A gente Uai, vamos tomar um Guaraná? De frente lá com Guaraná Antártica. Bebe. E fora isso tem também água, parece água mineral, né? cerveja, exato. Isso é empresa já de família, da família da minha esposa, que depois que eu vendi o plano de saúde, a gente entrou para gestão. Ah, sim. Entendeu? E aí pegamos o negócio e conseguimos expandir e tal, e ficou de um tamanho bem legal. Tem mais coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria falar da geração Z, né? Você disse que eles têm dificuldade no mercado de trabalho.
Sim. Qual é essa dificuldade? Na verdade, a geração Z, uma característica dela é um imediatismo muito grande. Então, eles não têm paciência para que as coisas desenvolvam, não esperam. Então, hoje é difícil eles perdurarem no emprego, mudam muito rápido, são muito inconstantes. E o outro ponto também muito importante é o fato de que eles não entendem um princípio básico da vida, que é a lei da semeadura. Olha isso, olha isso. Eu queria que você falasse até mesmo para quem está assistindo a gente ali, né? Porque essa frase é muito forte, né? Exato. Importante para vocês aí que acham que as coisas vão acontecer assim, do nada, não cai do céu. Não. Né? Se você planta mamão, você vai colher mamão, você não vai colher laranja. E a geração Z não entende isso. Então eles querem o imediatismo, querem o resultado na hora e o resultado não vai vir assim. Né? E você, na vida, você tem que plantar, adubar, para depois colher. Então tem tempo de plantio, tem tempo de cuidar e tem tempo de colher. E isso é uma máxima que funciona. Por que eles não têm tempo? Eles foram criados num ambiente do advento da internet. Os próprios pais, isso não é uma culpa não, tá? Isso é um fato. Não tinham conhecimento de como monitorar isso, então tiveram acesso a muita informação que não era uma informação para o momento de vida deles. Muito lixo Sim. aí em internet, né? E agora, por exemplo, a geração de pais já tem mais noção de como acompanhar isso de perto. Então foi um tempo meio perdido. Então, devido a essa velocidade de informação, as novas referências dessa turma são referências que nem Não sempre chegam a agregar. Não agregam, não tem os princípios morais e éticos necessários para um bom desenvolvimento da vida. A mesma de gerações anteriores. Exato, eu falo que a sociedade do jeito que a gente conhece, foi concebida baseada nos princípios judaico-cristãos. Resumindo isso, os 10 mandamentos bíblicos, por exemplo, não matar, não roubar, não trair, segue isso, que vai dar certo. Sim. Né? E quando a gente começa a fazer assim, a relativização de tudo, que hoje é uma moda de relativizar tudo, o que é certo pode ser tratado como errado, depende do ponto de vista. Aí entra nisso também um ativismo judicial, que a mesma lei pode dar para um lado como pode dar para o outro. Isso gera uma confusão mental neles muito grande. E os novos ídolos também são pessoas que não têm esses princípios. Então, assim, eles veem alguns casos de pessoas que tiveram muito sucesso na internet, ganharam dinheiro muito rápido, acham que isso é regra, e isso não é regra, é exceção. Aí acabam se perdendo com o tempo. E isso é um problema muito grave a ser tratado. E junto a isso, a gente pega, por exemplo, a educação brasileira, os níveis educacionais são muito baixos, então essa geração tem até alguns problemas cognitivos, de uma má qualidade na formação. Então, é um problema que tem que ser tratado. Estudos que já foram até mesmo aí comprovados, né? Por grandes pesquisadores, até mesmo de deformações no cérebro, né? Exato. De você ter informações, como o Tiago disse, e ficar, né, com conteúdos que são conteúdos diversos, né? Que você acompanha o dia inteiro sem tirar os olhos ali da tela. Fora isso, outros problemas graves que estão causando até mesmo essa loucura que a gente vive hoje, que é a saúde mental, né? Exato, a gente tem pesquisas aí do excesso de uso de telas por crianças com má formação de cérebro, da parte cognitiva, enfim, é muito prejudicial. E isso a gente está começando a ver os reflexos agora. E é um problema até mesmo de saúde pública para ser tratado, né? Então, existe esse problema geracional. É uma geração, vamos lá, depois da Segunda Guerra Mundial, teve o Baby Boomers, que a geração durou 30, 40 anos, que é o quê? Os mesmos costumes, o mesmo estilo musical, a mesma cultura. Aí depois veio a geração X, com mais 20 anos de geração. Depois os Millennials, que é a nossa geração. Agora a geração Z. E isso está encurtando cada vez mais. Hoje tem estudos que falam que a geração dura 3 anos. Devido à quantidade de informação e a mudança de tudo a todo tempo.
né? E esses exemplos aí de gente que deu certo em rede social, ganhou dinheiro muito rápido, obviamente que tem gente boa em todo lugar, gente boa e gente ruim, né? Não posso também E generalizar. não tem uma fórmula mágica para isso. Eu não posso a gente generalizar. percebe que tem conteúdos que às vezes viralizam de um tamanho enorme, que são coisas que simplesmente Exato. as pessoas às vezes nem falam, só gesticulam, né? Exato. E assim, eles estão agora num movimento contra a educação formal, tradicional. Fala, faculdade para quê? Se eu vou perder tempo na faculdade e posso ganhar dinheiro rápido. Só que eu tenho estudos já de Harvard, por exemplo, dizendo que apenas 4% dos unicórnios, são as empresas que valem mais de $1 bilhão, né? São de fundadores que não têm graduação ou uma pós-graduação, um mestrado e tal. 96% tem. E esses 4% são exemplos como, por exemplo, o Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele não tem graduação, mas, pô, ele foi aprovado em Harvard. Sim. Vai lá ser aprovado em Harvard primeiro, não precisa concluir não, pô. Mas não pode comparar ele com alguém aqui com uma base educacional muito baixa. Então a regra é o que foi testado e aprovado. Tem tempo para tudo na vida, né? Vai estudar, vai se preparar para poder estar pronto. E é preciso, não é preciso 4%, né? Agora disso tudo, porque você montou um novo negócio, né? Montamos, exatamente. Isso para poder ajudar até mesmo essas gerações a entender como realmente empreender. Total. No Brasil, a gente tem 80% das empresas fecham até o 3º ano. Então, de cada 10 empresas que abrem, 8 fecham, logo no início. 80%? 80%. E esse número é maior, na verdade, que é 80% que conseguem dar baixa no CNPJ. E os caras que fecham e nem vai atrás de documentação, quebrou e... Verdade. Então, o número é maior, né? Então, ouso dizer que é de 90%. Então, cada 10 empresas, uma dá certo. Isso é um número alarmante. É porque o brasileiro não é trabalhador? Não, o brasileiro é um povo dos mais trabalhadores do mundo. Você vai na Europa, por exemplo, os caras fecham o comércio meio-dia e vai abrir 3 horas da tarde. Verdade. Tem que dormir depois do almoço, né? Tem acesso. O brasileiro, o cara lá, o brasileiro raiz, ele tá no balcão lá comendo uma marmita ali de baixo para poder, e o cliente vem, ele esconde e vai atender. Trabalha 2, 3 turnos por dia. 2, 3, exato. Carga horária de jornada de trabalho de 8 horas diárias é o sonho. O cara trabalha 12, Quantos 14. brasileiros não trabalham em 2 empregos por dia? Né? Muita gente, muita gente. Então, o que falta ao brasileiro é entender de gestão. Entender a gestão e o como empreender. Exatamente, que é diferente de ter boa vontade de estar lá trabalhando. Você entender de números, entender um DRE, que é um demonstrativo de resultado da empresa, se você está precificando com a margem correta, o seu controle de custos. O brasileiro é muito vaidoso, então ele fala muito de faturamento. Todo empresário se encontra, a primeira pergunta de um para o outro é: você fatura quanto? Não é? É verdade. Você vai medir o cara se ele é grande ou pequeno pelo faturamento dele. Eu nunca cheguei a perguntar para ninguém por educação. Por educação, mas quando tem intimidade, pergunta. Claro. Ou procura saber qual é o faturamento da empresa. Só que faturamento não é lucro. Se você faturar com controle de custos errado, quanto maior o faturamento, maior o problema, maior o tombo. Então você tem que ajustar. E as premissas de gestão servem para um micronegócio como um negócio gigante. Só muda a escala e a quantidade de informação. Então a gente, ensinando o brasileiro a fazer gestão, a gente acredita que está criando uma nova linhagem de líderes e gestores que de fato vai mudar o Brasil de patamar. Se a gente ficar esperando só mudanças através de política e não fizermos a nossa parte, a gente vai estar andando em círculos e não vai sair do lugar. Então, o brasileiro já está esperando isso há muito tempo da política, né? A verdade é essa. Exato. Fora essas dores que você citou, Tiago, a gente sabe que hoje o brasileiro ele vai abrir o seu negócio, quando abre a porta, já antes de abrir a porta, ele já vê o boleto ali de baixo. Total. Que é para pagar o imposto. Não é? Total. Diferente até mesmo, que você citou da Europa, a Europa que dá 3 até 6 meses aí sem você pagar o primeiro imposto para poder te ajudar no negócio. O brasileiro é trabalhador, mas vou te falar, é difícil. Depender de política, no Brasil a gente não acredita mais. A gente tem um sócio muito grande aí, né? Qual que é o diferencial da gestão na prática? Gestão na prática é o seguinte: a gente juntou um grupo de 11 empresários
que já passaram por todos esses problemas, como eu contei um pouco dos problemas que eu passei, todos eles, e hoje têm muito sucesso no que fazem e vão ensinar na prática o que tem que fazer com ferramentas de gestão para o cara utilizar no negócio dele no dia seguinte. Então hoje a educação tem um modismo de imersões de final de semana, que é muito conteúdo de qualidade, mas é muita informação para pouco tempo. Você com 2 semanas não lembra o que foi dito ali. Sim. E tem a educação tradicional, que é muito tempo, é mais teórico, e o pessoal não tem muito mais saco para isso. Uhum. Então, a NBS com gestão na prática entra nessa interseção. A gente faz um curso de 6 meses, com encontros quinzenais, 120 gestores, empresários, líderes ou quem quer empreender. Em cada encontro tem um mentor, que é um desses profissionais reconhecidos nacionalmente. O público-alvo são empresários na ativa. Empresários na ativa, gerentes, líderes, gestores, quem quer se capacitar. Todos que estão para dentro do negócio. De qualquer negócio. Porque hoje tem muito assim, tem um médico que montou uma clínica, só que ele é médico. Quando ele monta a clínica, ele não é mais médico, ele é empresário. Se ele não entender de gestão, ele vai prejudicar toda a parte médica dele e vai acabar com o negócio. Um advogado que montou um escritório de advocacia, tem vários exemplos assim, tá? Porque na educação básica hoje a gente não tem educação financeira e não tem educação em gestão. Esses cursos são com vagas limitadas, é isso ou não? Vagas limitadas, exato. E esse curso faz tanto sucesso que agora a gente está mandando ele para o Brasil inteiro. Então a gente impulsionou digitalmente para todo o Brasil. E Goiânia foi a cidade com o segundo maior número de cliques de gente interessada querendo se capacitar. Por que isso, será? Qual é a sua visão em relação A minha visão é que o povo goiano é um povo muito trabalhador e tem um nível educacional um pouco maior do que a média Brasil e entende que precisa se capacitar para mudar para o próximo nível. Então eu estive em Goiânia, por exemplo, em 2015, cheguei aqui agora, é outra cidade. O boom foi enorme. Um boom enorme e a gente precisa... Uma coisa é um esforço que você faz para chegar do 0 a 1, o outro do 1 ao 10, do outro do 10 ao 100 e o outro para se manter. Certo? Então você às vezes montar um negócio e crescer, tem um esforço, mas segurar ele lá em cima é um outro desafio muito grande. Então às vezes você consegue crescer na raça, no muito trabalho, jornada de 15, 16 horas e tal, mas se você não se capacitar tecnicamente para entender gestão como um todo, possivelmente você vai fazer parte de estatística negativa. Uhum. Então a gente precisa capacitar os gestores do Brasil. Aí no nosso time, tem lá o Rogério Salome, fundou o Wine, que é o maior clube de vinhos do mundo. Temos o Alex Anton, ex-estrategista-chefe do iFood. Sim. A Mônica, que é a contadora mais influente do Brasil. O Robson Amushi, Resiliência Humana. A Juliana Velo, foi treinadora do Pão de Açúcar com a Billy Diniz, depois que Ambev. timaço, hein? Timaço, de gente que sabe o que fazer. Eu tô perdido ali no meio, sou mais ou menos, a galera é muito melhor. Mas... Poxa, você está perdido com essa história de vida toda aí, né? Com o paizão e com a mãezinha ainda ali em cima, né? Para tirar nota boa e para trabalhar, conquistar desde pequeno, vou te falar, eu tô ferrado. Eu mesmo vou ter que fazer esse curso. Opa, bom eu não demais. sei vender nem um carro, você acredita, Tiago? Se eu for vender um carro, é uma dificuldade. Você fica com pena do comprador e fala, leva esse Mas cada um tem o seu dom, né? Claro. Né? O meu, às vezes, vai falar um pouquinho de bobagem na televisão. Mas você, com certeza, disparado aí. Aí, né? assim, Você lembra que a história toda que você passou, né? A gente tem que dar mérito a isso. A gente tem que dar mérito mesmo a isso. A educação que a gente tem em casa, né? E tudo que a gente conversou aqui, que o Tiago disse, poucas pessoas falam da forma como ele falou e se comunicou com você em casa, você pai e mãe, né? Eu sei das dificuldades, eu sou pai também, o Tiago também é. Exato. Né? Da gente chegar em casa cansado, né? De trabalhar o dia inteiro, né? Poxa, para dar tudo que a gente tem para os filhos, porque a gente trabalha para os filhos, quem é pai, quem é mãe, Exato. sabe o que eu estou dizendo. Eu vou contar uma história dos filhos e chegar também, e dar o celular na mão é fácil, né? É fácil, mas não é o caminho, fácil. né? Não Qual é a o história caminho. que você ia contar? Não, aí já é uma questão pessoal que corrobora com o profissional, né? Então, assim, Sim. lá, hoje eu tenho 43 anos, né? Lá com 30 eu tive esse problema na empresa, que foi um baita aprendizado. E depois com 40
no nascimento da minha primeira filha, a Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena. Que nome bonito. Nosso anjo. E na gravidez a gente identificou uma questão que a Maria Helena ela tem síndrome de Down. E quando a gente teve essa notícia, eu ficava me perguntando, poxa, por que com a gente? O que a gente fez para merecer isso e tal? É a primeira pergunta que todo mundo se faz quando acontece algo, né, que a gente não sabe explicar. E a síndrome de Down, não sei se você sabe, vocês sabem de casa, mas ela vem com várias comorbidades. Então, por exemplo, você tem um índice de cardiopatia muito grande, você pode desenvolver várias coisas. Aí, com essa situação, eu falei, não, calma, preciso enfrentar a situação de frente. Né? Isso aí já é com o aprendizado da vida profissional, né? O problema está aí, temos que resolver. Não adianta recolher e só chorar, que não vou resolver o problema. Aí eu fiz uma promessa que se a Maria Helena nascesse bem, de saúde, eu iria correr uma maratona. Legal. 42 quilômetros, e eu não corria zero. 500 metros, estava cansado. Aí a Maria Helena nasceu bem. Aí eu falei, puxa vida, graças a Deus. Agora eu vou ter que correr uma maratona. Aí treinei para a primeira maratona, faltando um mês para a prova, lesionei os 2 joelhos. Aí fui num amigo ortopedista e falei, Thiago, você vai conseguir fazer o ciclo de treinos todo de novo? Eu falei, pô, não vou não. Ele, não, então vamos fazer infiltração aí, você vai tomar anti-inflamatório na prova de 1 hora e você vai completar. Depois a gente trata o seu joelho. Aí na prova, no quilômetro 38, tive cãibra, cara, em tudo. E a promessa era completar a prova correndo, não podia andar. E não podia ser uma prova pequena, não. 42 quilômetros, a maratona. Poxa, 42? Aí do quilômetro 38 para frente eu fui me arrastando e tal, mas sempre lembrando que ela estava lá no final. E quando cheguei foi emocionante. Eu lembro que eu abraçava ela e chorava, uma sensação assim, a melhor sensação da vida. E quando eu olhei pro lado, todo mundo em volta chorando também. Você se arrastando conseguiu terminar. Consegui. E aí o que a maratona traz para mim de aprendizado, lição? Primeiro, todos os CEOs, todas as pessoas de muito sucesso que eu conheço hoje, abaixo dos 50 anos, fazem um esporte de alto rendimento. E a corrida, para mim, de longa distância, toda corrida no quilômetro 1 ou 2, eu acho que meu joelho está ruim, eu acho que estou... E você vai trabalhando a cabeça, você vai desenvolvendo uma força interna, uma resiliência, que isso reflete em todas as áreas da tua vida, que você vira uma máquina para fazer as coisas. Então, hoje minha agenda, cara, eu zero meu WhatsApp, todas as mensagens, todo dia de manhã. Se eu for abrir agora aqui, tem mais de 100 de negócios distintos, de coisas que a gente faz no dia a dia. E para sustentar isso tudo, eu tenho certeza que são os pilares da vida, né? O primeiro pilar, família. O segundo pilar, saúde, que está diretamente ligado ao esporte. Né? E o terceiro pilar, trabalho, que eu falo que não tem 2 vidas. Eu não consigo ter uma vida ruim no trabalho e uma vida boa familiar. Uma coisa interfere diretamente na outra. Sim. Então eu preciso estar com o meu lado profissional muito verdade. bom, tudo redondo, as coisas caminhando. Óbvio que problemas, os negócios tem todo dia, toda hora. A gente está aqui para resolver. Tem tudo que andar junto, né? Família, Porém, trabalho. exato. E se você estiver mal na família, vai refletir nas outras áreas da tua vida. Então a vida, na verdade, é um equilíbrio. E graças a Deus, o meu pilar familiar, tenho 2 filhos, a Maria Helena e o Thiaguinho agora. O Thiaguinho também. Thiaguinho, Filhote é o menorzinho. Eu brinco que ele é mini terrorista. Bichinho tira. E... Você vai ensiná-los da mesma forma que você aprendeu. Lá 100%. com o seu pai lá atrás, 100%. lá com a sua mãe. Lei da semeadura, você tem que plantar para colher. Não tem recompensa grande sem esforço. Siga os princípios morais que foram testados aí durante os séculos e deram certo. Não tente reinventar a roda. Tela o mínimo possível, só quando não tem jeito. Tento desenvolver neles, que é bem legal, que lá em casa a gente tenta esconder o nosso celular à noite mesmo, para eles não ficarem vendo. E a gente costuma ler na frente deles. Então, bacana. É lindo, quando eu chego em casa e vejo os 2 no chão lá com o livro. Porra, mesmo meu sonho inteiro. Porque eu sei que isso daí vai formar pessoas diferentes, pessoas melhores. Né? É o seu aprendizado que fez você chegar onde é hoje, né? Como eu disse, o Thiago que é um dos maiores empreendedores não só
do Brasil, mas no mundo também, junto com esse timaço que ele citou agora, né? E agora abrindo aí, abrindo não só, né, a sua experiência, mas abrindo aí, né, para que forme, né, pessoas diferentes, né, para que o ser humano mude e consiga dar certo. A gente fala que a gente está formando uma nova linhagem de líderes. Quem quer fazer o Gestão na Prática, procura onde? Vamos lá, redes sociais, @NBS Oficial. A gente pode colocar aqui embaixo depois, claro, né? Claro. E a gente vai ter agora, dia 9, né? Aqui no Transamérica em Goiânia, um evento onde eu estarei, vai estar o Rogério Salome Wine, e vai estar o Leonardo Guimarães para falar de inteligência artificial, cara, é um gênio em IA. O assunto do momento. Só que não é a inteligência artificial de pesquisar em chat GPT, não. É de como utilizar isso na empresa para ter mais resultado. Tem muita gente que está usando isso, inclusive, para trabalhar menos, né? E esse não é o intuito. Não é o intuito. No nosso caso é para ter mais eficiência. Bacana. Tá, e vamos fazer esse evento ali, limitado só para convidados, vão estar ali mais ou menos 200 convidados. E o convite, na verdade, não é para um evento, é para um início de virada de chave na vida. Eu falo que é para mudar de divisão, sair da Série B para A. Jogar aquele jogar que já é grande e precisa melhorar ainda mais. É claro, quem não está crescendo, quem não está evoluindo, está morrendo. Né? E hoje, com tecnologia, tem muita novidade que você tem que estar antenado. Legal. Né? Então, assim, hoje, para fazer um curso desse nível, teria que ir até São Paulo. Sim. Não, agora a gente vem aqui. Hoje você vai aos lugares. A gente vai até as capitais. Então, você tem aqui uma puta estrutura, encontros aí quinzenais, você vai ter 6 meses de contato próximo conosco. E no final ainda, como cereja do bolo, a gente faz um planejamento estratégico do teu negócio para o próximo ano. Constrói juntos. Gestão na prática. Pessoal, foi uma conversa para mim, né? Mas para mim, eu a cada programa, cada, né, entrevista que eu faço, eu aprendo mais. Vocês sabem disso, espero que tenha sido muito esclarecedor para vocês, né? Assistir, reassistir, pensar muito no que a gente falou, principalmente, é claro, o Thiago, né? O Thiago Bassetti, que é CEO da NBS Gestão, né, e Educação. Ele que é realmente uma pessoa diferenciada aí. Para quem quer ajuda também, ele abriu aí as portas da sua experiência, né? Tamo junto. Obrigado, Tamo Thiago. junto. Sou muito grato mesmo pelo espaço. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder ou não? Não. Acho que deu pra gente abordar bem todos os temas aí. E o que eu quero deixar de mensagem final é o seguinte: vamos sempre tentarmos mudar primeiro dentro, nós mesmos. A gente não vai melhorar o mundo pensando só para fora da caixa. Vamos pensar internamente, vamos melhorar como pessoas. E uma grande forma de melhorar enquanto pessoa é melhorar profissionalmente. Manda um beijão, um abraço aí para a família toda, porque pela sua história, né, ele não chegou a desistir não, mas chegou a ser uma pessoa diferenciada e falar, ó, eu vou terminar com você, principalmente, né, a patroa que fez você ficar firme e forte, nunca deixou você desistir. Nunca. E a Juliana também é mentora do curso. Aí, a Juliana fala de também. Planejamento estratégico, pô, ela foi treinada do Pão de Açúcar com a Abílio Diniz, depois Ambev São Paulo, executiva fera. Ela cuidou de projeto aí Você de abrir. Você deve muito a ela hoje, não? Muito, tal, tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Thiago, obrigado pela conversa aí, né, pelo papo. Aqui no De Frente, pessoal, esse foi mais um programa para vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente volta depois, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!